Boa noite, igreja. Na semana passada, nós encerramos uma série de estudos bíblicos que Jesus disse: feliz é, feliz é, feliz é, feliz é. Vimos vários aspectos e Jesus veio oferecer felicidade para todos nós. Ele veio oferecer isso. Nós hoje vamos iniciar uma série de estudos sobre vença. Pode colocar para nós aí, por favor. Vença. O cristão, aquele que confia no Senhor, crê naquilo que Ele diz, crê naquilo que está escrito na palavra de Deus, ele tem todas as possibilidades e todas as condições para ele vencer. Para ele vencer. Vocês podem dizer alguns textos bíblicos aí, sobre vitória, sobre vencer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe mais algum aí? Por aquele que nos amou. Todas essas coisas somos nós, que mais? Esta é a vitória que vence o mundo. Nossa, foi mais algum? Agora, é vencedor aquele que sabe quem ele é. Pode descer um pouquinho, Miguel, para mim o som? Um pouquinho só. Aquele que sabe quem ele é. A igreja, a partir do próximo ano, vai oferecer de novo aquele encontro, aquele retiro que nós chamamos Quem Sou Eu. Esse retiro, eu sugiro que você já pode começar a procurar o Marquesã, vai ser em março, final de março ou abril, mas as vagas vão ser limitadas e tem muita gente procurando. Já fale com ele, já faça sua inscrição. Este encontro abençoa a vida de muitas pessoas que ficam sabendo na realidade quem elas são. Aliás, a visão é a partir daquilo que Deus diz que nós realmente somos. Alguns psicólogos dividem essa área do autoconhecimento em 4 partes. Aquilo que só você sabe que você é. Só você sabe. A pessoa sabe que ela é capaz de jogar um lixo pela janela do carro quando ninguém está olhando. É algo que está no coração daquela pessoa, que ela sabe que diante de uma situação ela vai ficar desequilibrada. Ou mesmo quando ela se encontra com uma pessoa, não fica mesma, não fica segura, não fica serena. Ou quando ela tem que enfrentar alguma coisa. Também a segunda parte é aquilo que você sabe só sobre você e as outras pessoas também sabem. É a sua vida pública. Né? Eu olho, por exemplo, o irmão Lídio lá, já sei como é que é o irmão Lídio. Nós já convivemos há mais de 30 anos. Também a outra área é aquilo que só Deus sabe sobre você. Nem você mesmo sabe e nem as outras pessoas sabem. E aquilo que só os outros sabem de você. E você não sabe. Ou você não desconfia. Por exemplo, na área negativa, a pessoa que não conseguiu identificar a facilidade que ela tem em julgar as outras pessoas. Ou mesmo aquela pessoa que é grossa com a esposa, grossa com os filhos, né? E elas não estão nem aí para isso, continuam. Ou aquelas pessoas que mentem, mentem, e as verdades e as mentiras passam a ser para elas verdade. Assim como também existem pessoas que se consideram para si mesmo como pessoas importantes, né? Ou considera o seu trabalho muito importante, ou considera o que ela tem muito importante em detrimento da sua família. E nós queremos pensar com você sobre isso nessa noite. O meu filho, pode botar o primeiro slide. Pode passar. Isso que nós vamos tratar hoje. Pode passar mais uma? Ok. O meu filho uma vez disse assim: papai, eu tenho
perfume aqui, que eu não gosto muito da fragrância. Ele só quer? Eu falei, quero. Perfume, né? Claro, né? E ele me deu tal de um perfume que veio assim, ó. O vidro do perfume ficava dentro de um negócio de alumínio que parecia uma barra de ouro. E lá estava escrito, On Million, do Paco Rabanne. Eu falei, meu Deus do céu, que perfume é esse? E aí comecei, mas aquele perfume era bom toda a vida, era um perfume delicioso, sabe? E aí quando chegou no finalzinho, né, o perfume estava acabando, a gente dá aquele jatinho, mas a gente lembra, e acabou o perfume. Aí eu falei assim, poxa, tem que comprar outro. Aí fui na internet para comprar 300 pila. Agora com dólar, eu vi hoje, está R$ 389. Não, não vou gastar 389 no perfume, afinal de contas, tem gente que vive, faz o rancho do mês com 300 pila. Não vou comprar. Aí eu fui, passei numa farmácia de manipulação e eu vi lá One Million. Eu falei, pá, quanto é o preço? Pequenininho, né? Aí eu falei assim, 1 milhão, eu vou levar esse perfume. E do lado tinha o Eternity. Aí eu olhei assim, a minha cabrocha é uma palavra de 1948, né? O meu amor, ela falou assim, o Eternity que ela gosta, eu vou levar. Aí peguei aqueles 2 perfumes, feliz para dar para ela, de presente, né? Tal, e comecei a usar. Mas o problema daquele 1 milhão é o seguinte, na farmácia de manipulação, é que eu coloco lá no banheiro, quando eu chego na garagem já não tem mais cheiro. Acabou, não tem mais, né? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, a palavra de Deus é como o 1 milhão legítimo. Ela fica impregnada. Se você guardar a camisa, minha esposa disse, olha, eu quero que você use a camisa uma vez só. Depois eu lavo, não tem problema não. Mas se você deixa a camisa para usar 2 vezes, ela ainda fica com aquele cheirinho do 1 milhão, sabe? E às vezes quando eu deito na cama, ele diz, você está tão cheiroso. Né? Quando era original, esse não, né? Mas então assim, a palavra de Deus, ela precisa impregnar, não dá para ser manipulada, sabe? Tem que ser original. E quando ela realmente é original para as nossas vidas, aí há transformação. Aí nós podemos vencer. Eu gostaria que a palavra de hoje pudesse ser assim, uma bênção para a sua vida. Obrigado, Daniel, pelas aquelas músicas de fé que nós cantamos, né? A fé que pode fazer tantas coisas. E eu queria que simplesmente você cresce na palavra de Deus. No que eu vou colocar sobre a palavra de Deus, o relevante, o importante é o que a palavra de Deus vai dizer para você nessa noite. Eu conheci num congresso um pastor que ele foi convidado para ser o preletor e aquele homem pregava muito bem, muito bem. No final do encontro, ele disse que estava sem seu ministério, estava sem uma igreja para pastorear, e logo algumas pessoas que estavam numa igreja sem um pastor resolveram convidá-lo. E ele aceitou um dos convites e ele ficou um pouco mais de 2 anos numa igreja e logo ele saiu. Ele saiu porque ele tinha um caderninho com mensagens para 1 ano e meio. Olha mensagem, né? Depois ele começava a repetir. Aí eu pensei, bem, eu acho que eu poderia ter um caderno de mensagem porque eu poderia pregar mais 35 anos. Tranquilo, né? Só repetindo a mensagem e tal, 35 anos, né? Só que não dá porque a cada semana Deus revela coisas novas na sua palavra, a gente tem que saber, né? E é muito maravilhoso, verdades que você conhecia, Deus coloca mais um degrau em cima e você vai subindo e vai aprendendo cada vez mais. Só que eu estou dizendo isso porque parte da mensagem dessa noite nós já conversamos aqui. E eu quero colocar de novo, né? E para que nós possamos nos relembrar, para que nós possamos nos avivar, né? E para que realmente nós possamos, nesse primeiro passo, começar a entender, para sermos vencedores, quem nós somos e aonde é que está o nosso tesouro. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é o seguinte: quem é que se lembra de algum detalhe de um passeio para um lugar bonito que você fez? Eu me lembro. Quem se lembra aí? Quem foi para Gramado? Poxa, Gramado, aquela serra lá, né? É a coisa mais linda, né? Agora, me diga o seguinte, o que aconteceria com você se você estivesse indo para esse mesmo lugar, que você se lembrou agora, mas você estivesse numa ambulância levando um parente seu para uma cirurgia ou para um atendimento? Com certeza você não ia se lembrar muito desses detalhes. Ou mesmo se você estivesse indo em uma ambulância
né? Ou quem sabe você estivesse indo um acidente que houve com alguém querido seu, e que você estivesse lá, você também não ia perceber esses detalhes. Desta forma, muitas vezes, nós estamos tão agitados, tão preocupados com outras coisas, que nós não percebemos o que Deus pode fazer em nós e através de nós, e muitos se esquecem rapidamente. Por exemplo, fim de ano, política, a propagada crise financeira, o dólar, o desemprego, além dos problemas domésticos que nós passamos, que podem nos alcançar, muitas vezes faz com que nós fiquemos desanimados. E muitas vezes nós deixamos de perceber que Deus está sempre agindo à nossa volta. Deus está agindo através de nós, Deus está agindo em nós, e se nós começássemos a perceber isso, o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo seria muito mais intenso. Eu tenho notado que muitas pessoas não reparam essas coisas, porque estão preocupados nos seus interesses, nas suas preocupações, estão preocupados com outras coisas e nem percebem. Quando nós deixamos de perceber essa ação de Deus, a nossa vida passa a ser uma vida sem vida, ou uma vida de reclamação, ou uma vida principalmente sem um brilho especial que Deus pode nos dar. Por exemplo, quantas vezes Deus enviou um pássaro para que cantasse exclusivamente para você, e você não percebeu? Quantas vezes? Quantas vezes Deus enviou uma temperatura agradabilíssima e você nem sequer percebeu, e você nem sequer agradeceu por ela? Como Deus tem me mostrado coisas assim, como Deus tem interagido comigo, ou com uma música, ou com uma paisagem, ou com o rosto de uma pessoa, ou com o sorriso de uma criança, ou com o despertar de amanhã, e até com o rosto da minha esposa. Eu estava ali naquela cadeira, tenso, para a mensagem de hoje. Eu pelo menos fico muitas vezes tenso, né? Para a mensagem que a gente vai pregar, a responsabilidade. E Deus, daquela janela ali, soprou uma brisa que me envolveu. Eu falei assim, meu Deus, está me respondendo agora? Que coisa maravilhosa. Quantas vezes Deus enviou uma pessoa para te dar uma informação e você nem percebeu que era coisa dele? Eu estava perdido, não sei se era em Curitiba e tal, e aí parei do lado de um carro, eu perguntei, fulano, onde é que fica em determinado lugar? Ele disse, olha, me acompanha que eu vou te levar lá. Eu vou te levar, quando eu chegar lá, eu dou uma buzinada para você, é ali que eu vou se enxergar. E fui seguindo, e a Gilca disse assim, Deus coloca anjos em nossa vida para nos abençoar, a gente não percebe. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Júlio, né, Júlio? Você estava falando sobre o seminário, que Deus colocou pessoas ali, né, para que você pudesse encontrar aquele caminho. Quantas vezes Deus preparou uma palavra especial para a sua vida e você não estava aqui para assistir ou em outro lugar? Quantas vezes Deus preparou um alimento muito gostoso para que você pudesse saborear, mas você estava tão ligado em outras coisas que não percebeu e comeu tão avidamente, tão apressadamente, que você nem pôde dizer, Deus, obrigado por isso que tu preparou para mim. E não apenas isso, mas o Espírito Santo de Deus pode ter preparado um dom muito especial para a sua vida, para que você pudesse abençoar outras pessoas, mas você ainda não descobriu, e você não usa isso, e por causa disso você não está abençoando pessoas, porque você está meramente preocupado com as suas coisas. O resultado é que nós deixamos de perceber as muitas ações de Deus, que Deus tem disponibilizado para a nossa vida e para a vida dessa igreja. Isso é verdade. Então eu gostaria que a palavra de Deus hoje, os textos que nós vamos ler, pudesse assim você entender o que Deus está falando com você nessa noite. Quando Jesus Cristo realizou o seu ministério aqui na terra, por que aconteciam muitos milagres? Alguém pode dizer? Por quê? Por que ele fez muitos milagres? Para que testificasse o quê? O poder que ele tinha e que ele tinha sido enviado. Testificasse.
O que aconteceu logo no início da igreja? Assim que Jesus morreu, foi assunto aos céus. O que aconteceu logo no início da igreja? Eu quero ler, aliás, eu vou colocar o texto aí e cada um pode ir lendo, ok? Vamos ler os versículos, você lê bem alto, assim nós podemos interagir um pouquinho mais. Atos capítulo 3. Pode colocar aí, por favor. Muito bem. Então, vamos lendo lá, você pode ler um versículo, cada um pode ler, quem sabe, aí uma tela aí, ok? Vamos lá? Ok? Bom, vamos lá, gente. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Ok? Pode passar. Versículo 15, por que eles creram? (16) ainda? E todos eram curados. Ao ser derramado o poder de Deus sobre a igreja, os milagres começaram a acontecer e as vidas foram abençoadas. Neste santuário aqui, quantas pessoas já passaram por milagres em suas vidas? Curas difíceis. Eu me lembro, aí um grande amigo do Júlio, Edson Cabreira, que estava com câncer aqui ó, na garganta. Depois fez um tratamento, uma cirurgia, o câncer surgiu em outro lugar. Hoje já fazem muito tempo, o Edson está falando como ninguém, pregando, né? Pregando e cantando, né? A Kate está ali, ó, né, Kate? Vou continuar falando sobre você. Milagre de Deus na vida daquela mulher. E quantos milagres de pessoas transformadas. Norberto é um exemplo para nós de uma vida transformada ali, ó, milagre de Deus, milagre poderoso de Deus. Eu compartilhei quando eu estive na Coreia, né, de um pastor, aquele pastor, um homem de oração, e ele orava, a gente via os milagres acontecer assim no meio do salão. E as pessoas, tipo, fossem falar, né, é uma igreja de 225 mil pessoas, né, cada culto com 25 mil pessoas, se as pessoas pudessem falar, ia ser, sabe,
um balaio de milagres ali. Por isso, eu quero meditar com vocês sobre o que o Espírito Santo pode fazer em sua vida. Você sabe bem o termo que a palavra de Deus diz para unção no Espírito Santo de Deus? Esse termo unção, usado lá no Antigo Testamento, os reis, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos com óleo a fim de separá-los num sentido especial para Deus, para o serviço de Deus. O óleo era derramado sobre a cabeça deles, simbolizava que o Espírito Santo de Deus estava vindo sobre eles e lhes dando uma capacitação divina especial. Eles eram ungidos. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra, pode passar. A palavra Cristo é o termo grego para o hebraico que quer dizer Messias. E Messias significa ungido. Messias significa ungido. Atos 10, 38. Agora, quando eu falar o texto, você pode passar aí, por favor. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que Deus fez com Jesus? Ungiu. Jesus era ungido. Só que agora, meus irmãos, a coisa maravilhosa é que o texto bíblico já não diz que Jesus, só ele é ungido. Mas a Bíblia diz categoricamente, nós vamos ver nessa noite, que todos nós somos ungidos. Todos nós somos ungidos. Você já recebeu isso? Você vive assim? Você crê nisso? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ele nos selou como propriedade, nos pôs o Espírito Santo em nosso coração como garantia do que está por vir. Ele, Deus, nos ungiu com o Espírito Santo de Deus, palavra de Deus. 1 João capítulo 2. Vocês têm a unção que procede dos santos. Todos vocês têm conhecimento quanto à unção que vocês receberam dele, permanece em vocês, e não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele firme como ele ensinou. Olha o que diz a unção que vocês receberam, permanece em vocês, só que muitos não estão percebendo isso, estão voltados simplesmente para a sua vida. O que você sabe sobre a unção? Você tem, por acaso, se distraído com coisas e você não tem compreendido muito bem isso? Lembre-se, nós não estamos apenas seguindo o ungido, nós somos ungidos, seguindo o ungido, mas nós somos ungidos, não estamos apenas seguindo, nós somos. Todo cristão tem o privilégio de se apropriar desta verdade bíblica, desse conteúdo espiritual, e Deus quer que todos nós tenhamos uma vida de ungidos. Quando falta a nós a compreensão desse benefício da unção do Espírito, nós estamos vivendo abaixo do seu privilégio de ser um cristão. Ou seja, nós estamos vivendo abaixo do nível espiritual. Voltando ao Antigo Testamento, quando os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, estava ligado a uma consagração. Vamos ver primeiro 1 Samuel 16, 13. Quando Davi foi ungido, diz: daquele dia em diante, o Espírito se apossou de Davi. Ou vocês pensam que ele foi lutar com Golias com o quê? Só com a coragem dele? Muitas vezes nós nos mostramos indiferentes a esta unção do Espírito Santo de Deus. Mas Deus quer que cada um de nós
nós tenhamos uma nova dimensão dessa capacitação divina para a glória de Deus. Só dessa forma que nós podemos vencer. Não sei se você pode sentir isso. Olha o que Jesus Cristo diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Outro texto, Davi agora diz, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. A unção trata-se de um toque especial na sua mente, nos seus esforços, na sua memória, em suas emoções, nas suas forças, inclusive sobre a sua história, sobre a história da sua vida. Sabe o que a unção do Espírito Santo faz? A unção faz com que vai ajudar a mulher ou o homem, né, depende, né, fazer coisas surpreendentes na cozinha. A unção vai ajudar o estudante a fazer as provas. A unção vai ajudar o autor a escrever. A unção vai ajudar o cristão a falar e ensinar. A unção vai ajudar o motorista a enfrentar o trânsito. A unção vai ajudar o balconista a lidar com o público. A unção vai ajudar o músico a tocar. A unção vai ajudar o artista a pintar. Eu quero ver mais detalhadamente isso com você. Então, em primeiro lugar, a unção do Espírito ajuda você fisicamente. Olha o que o texto lá de Reis diz. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa no cinto, correu na frente de Acabe. Acabe estava numa carroça, por todo o caminho até Jezreel, 48 quilômetros. Maratona são 42, ele correu 48 quilômetros. De onde vem essa força? Olha o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 40. Faz forte o cansado, e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Eu acho que agora nós podemos compreender o que Josué disse. Josué disse assim, pode passar. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto. Eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar, como para possuir, como para conquistar, porque ele estava querendo a terra que Moisés havia prometido para ele. O Espírito Santo faz isso. Preste atenção. Você se lembra, por acaso, de alguma ocasião que você não tinha forças, ou que a sua força estava debilitada, e que o Senhor poderosamente... Sabe? Aí está a operação da unção sobre a tua vida. Aí está. A unção do Espírito Santo nos ajuda fisicamente. Segundo lugar, a unção do Espírito, ela capacita você mentalmente. O Espírito pode acrescentar agilidade, facilidade de expressão, criatividade, capacidade de se expressar com clareza daquilo que Deus quer que seja feito. Olha o que diz o texto de João, capítulo 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador de Deus. Moisés, Êxodo, capítulo 4, ele disse, porém Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem porque eu sou gago. Ele era gagago, né? Até a gente diz que o auxiliar de Moisés ia ser Arão. O nome dele era Arão. E Deus mudou o nome dele para Arão. Até para ficar mais fácil ele falar. Ele disse assim, eu sou pesado de língua. Não sei, como é que eu vou falar lá no Egito, Senhor?
Aí o que acontece lá em Atos 7:22, Novo Testamento? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras. Espírito Santo de Deus. Isaías, quando teve encontro com Deus, quando viu aquele trono, ele disse: ah, Senhor Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Aí você vai lá no livro de Isaías capítulo 50, versículo 4, o texto é assim: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba responder ao cansado no tempo próprio. A unção do Senhor. Também aconteceu com tantas outras pessoas, né? Eu me recordo, eu já contei isso aqui. Eu era criança ainda, e tinha, na igreja, estava lá na igreja, e entrou uma menina com a saia muito curta, né? Muito curta. E sentou no primeiro banco. E o pregador disse assim: você não está adequada para a casa de Deus. Ele usou essa palavra. Você está indescompostamente vestida para estar na casa de Deus. Aquela menina, não sei o que ela... Esse pregador era um garoto de 12 anos. 12 anos. A palavra do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus. Outro aspecto é que a unção do Espírito Santo, ele toca em nossas emoções. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ontem aqui no culto da Rádio Transmundial estava o irmão Joaquim, né? Ele estava em demanda que Valfeltrina, 12 pessoas se converteram de uma vez só. 12. E tinha uma senhora que disse assim: pastor, eu não posso me batizar, porque eu tenho um verdadeiro ódio da minha irmã, e ela não gosta de mim, eu não gosto dela, já não nos falamos há muito tempo, né? Ele disse: se Deus tocou o seu coração, isso vai mudar. E ela um dia disse, contando, deu testemunho aqui, né? Contando, ela disse que ela estava no portão, olhou para a irmã dela, e o Espírito Santo disse: vai lá falar com ela, peça perdão a ela. Ela disse: vai. E ela foi. Chegou lá, a irmã dela, que ela entendia que a irmã dela não queria, né? Mas a irmã dela assim: eu estava esperando muito tempo isso, para que você viesse falar comigo. Sabe? Ele toca nossas emoções, nossos sentimentos. Mas também o Espírito pode adicionar firmeza especial. E temos até ousadia para falar. Talvez alguém pergunte: mas aquele garoto, aquele pregador de 12 anos fala isso? O profeta falou assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito, Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e Israel o seu pecado. Existem pais que já perderam a autoridade até para falar com seus filhos, para corrigir os seus filhos. Não estou falando de autoridade, de autoritarismo. Aquela palavra que você diz para o seu filho e ele: papai falou. Isso é a unção do Espírito Santo quando isso acontece. Mas tem pais que já perderam. Sabe, lá na igreja de Caxias do Sul tinha uma irmã chamada Guilhermina Canuto, e ela tinha 3 filhos que nós chamávamos de os irmãos Metralha. E eles moravam em Galópolis. Galópolis é um lugar pequenininho entre Caxias e... Caxias, Nova Petrópolis, uma descida lá. E eles eram tão, assim, tinha uma curva assim perto da casa deles, e eles ficavam deitados assim no asfalto ali, para ver quem deixava o carro chegar mais perto. Aquela mulher um dia, ela disse: não pode ser assim. E os filhos já adultos, e os filhos às vezes chegavam tarde, e ela não queria que o filho fosse a determinado lugar, e ela ficava atrás da porta. O guri era desse tamanho, pequenininha, mas eu falava com ele: sim mamãe, sim mamãe, sim mamãe, sim mamãe. Pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quarto lugar, a unção do Espírito capacita você espiritualmente. Embora a ação do Espírito ofereça capacitação especial, física, mental, emocional, a maior
o maior significado está na área espiritual. Ela faz com que você sinta a presença de Deus ao seu lado. Ela faz com que você sinta o toque de Deus. Quantas vezes Deus já me reanimou? Quantos colegas de ministério andam tristes, desanimados, mas Deus tem renovado as minhas forças. Eu tenho sentido isso e é muito bom sentir isso. Meus irmãos, eu sou um vencedor. Sabe por que eu sou um vencedor? Sabe por quê? O que eu vou temer? O que eu posso temer? O quê? Se a minha filha morrer, ela está no céu. Vai morrer um dia. Viu, Toríbio? O que eu posso temer mais? Uma doença? Onde é melhor, lá ou aqui? O que eu vou temer? O choro pode, mas eu creio nisso. Que eu já chorei muito, mas a alegria vem depois. E como é bom sentir essa presença de Deus, porque eu sou ungido pelo Espírito Santo de Deus, ou a Bíblia está mentindo. Sabe que muitas pessoas passam por situações difíceis, ficam ansiosas de resolver seu problema e se esquecem da unção do Espírito Santo de Deus, que vai capacitar você a fazer coisas maravilhosas. Então toda a nossa ansiedade, todo o nosso desespero, decepção, deveria se transformar numa busca a Deus, numa confiança de que você é ungido pelo Espírito Santo de Deus, e curtir apaixonadamente esse Deus que nos ama, que aposta em nós, o caminho, que anda no caminho conosco, e que basta a sua presença, porque sua presença é doce. Ontem eu estava ouvindo a mensagem aqui do pregador, uma mensagem muito boa, mensagem positiva, mas eu disse assim: Gilca, faltou um elemento naquela mensagem. Porque muitas pessoas pregam assim, tem que obedecer, tem que fazer isso, parece que é um peso, parece que o cristianismo é um peso, tem que obedecer, tem que cumprir os mandamentos, se não cumprir não recebe, quando a gente não está entendendo graça. E graça é viver com liberdade, graça é viver com alegria, graça é entender que Deus te ama e que eu faço as coisas por amor ao Senhor, é curtir apaixonadamente esse Deus que nos ama. Imagine a sua conversão combinada com essa admiração por Deus. O que vai resultar? Quantas vitórias você vai alcançar? Quantas vezes nós podemos vir para o culto e depois dizermos assim: o culto foi muito bom, o conjunto hoje arrasou, o conjunto tocou como nunca, mas nós saímos sem a sensação de ter sentido o Senhor. Será que quando nós nos reunimos, nós não deveríamos buscar uma experiência com Deus? Será que muitas vezes alguém não deveria levantar e dizer assim: para conjunto, para, nós não estamos sentindo ainda a unção de Deus em nossa vida. Para, não toca não, para. Ou mesmo um pregador que está pregando, não está legal, eu estou ouvindo só informações, estou ouvindo só dados, estou ouvindo só conhecimento, não dá, eu não estou sentindo ainda a unção do Senhor. Sabe que muitas vezes nós estamos empanturrados com comida espiritual e nós não conseguimos sentir essa unção do Espírito Santo de Deus? Será que Deus muitas vezes não está querendo interromper toda a nossa programação, tudo aquilo que nós projetamos, para simplesmente se revelar a cada um de nós? Imagine o que a unção pode fazer em nossas vidas. Ou você acha que o encontro que você teve com Jesus, quando Ele te salvou, foi o único momento de experiência? Foi o último? Ou foi o primeiro e não vai ter mais? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? E ainda, a unção, ela fará com que a fragrância do caráter cristão seja notada em você. Nós podemos produzir o fruto do Espírito. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Um aspecto do fruto do Espírito é a alegria. Gente,
O cristão deveria ser alegre, não deveria ser rabugento, não deveria reclamar muito, sabe? Não deveria ser assim. E deveria haver coisas boas em tudo aquilo que Deus fez. Por isso que muitos não conseguem sentir e nem conseguem perceber o agir de Deus. Eu tenho falado aqui algumas vezes que agora pela manhã eu estou levantando e minha primeira oração é essa: Senhor Deus, obrigado porque a tua misericórdia hoje pela manhã se renovou em minha vida. Eu creio nisso. Ele te ungiu com óleo da alegria mais do que teus companheiros. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. O qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo que não dá para declarar, indizível e glorioso. Sabe? Por isso foi que o apóstolo Paulo disse assim: a minha palavra e a minha pregação não se constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Eu gostaria que o Espírito Santo de Deus pudesse iluminar esta palavra ao seu coração, para que você realmente experimente isso, meus irmãos. Não é como diz conto da carochinha, isso é verdade. Nós precisamos experimentar isso. Precisamos entender: eu fui ungido, porque a palavra de Deus assim diz. E esta unção vai trazer um refrigério, um frescor, uma esperança maravilhosa em Cristo Jesus. A unção vai te dar liberdade, ela vai iluminar a palavra de Deus em teu coração e vai revestir a tua vida de poder. E por fim, ela vai proporcionar à igreja uma manifestação de poder de Deus através de milagres. E a unção fará de você um vencedor. Como é que nós podemos buscar isso? Através da oração. Deus quer mudar, Deus quer mostrar outra história em tua vida, uma história de vida abundante, uma história eterna para a pessoa e uma história de esperança para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com este mundo. Deus quer apresentar uma história linda, uma nova história para a sua vida. Hoje nós entendemos que a igreja deve buscar a unção do Espírito Santo de Deus. Buscar não, né? Nós já temos a unção, mas renovar isso e crer nisso, né? Para que haja uma manifestação de poder na tua vida. Afinal de contas, esse poder já existe. Pergunto para você: o que Satanás pode fazer em nós? O que ele pode? O que ele pode? Alguém está em dúvida? Pode fazer alguma coisa? É o barulho. Qual é o maior inimigo do homem? Qual é o maior inimigo do homem? Ele mesmo está certo, mas é um grande inimigo, né? Mas tem maior inimigo maior do que esse: a morte. É ou não é? Quando chegar o teu dia, você não vence a morte. Não vence, não. Chegou o teu dia. Eu imaginava assim antes, uma vez um pastor pregou, claro que não é assim, mas sobre a cabeça de cada pessoa tem um fio, né? Um fio que te liga a Deus. E Deus vai cortando o fio. Esse vai hoje, esse vai hoje. O maior inimigo é a morte. O que a palavra de Deus fala sobre o nosso inimigo, nosso maior inimigo? Vamos ler o texto? Ok. Pois este corpo mortal precisa se vestir do que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir do que não pode morrer. Pode passar. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se revestir do que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída e a vitória é completa. 55. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas nós agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Queridos irmãos, sede fortes e firmes. Eu venci a morte. Venci a morte. O que eu vou temer mais da morte? Vamos buscar, vamos pedir. Nós cantamos pela fé, né? Pela fé na palavra de Deus que está escrito, que nós precisamos entender que nós somos ungidos pelo Espírito Santo, e o que temos que fazer é viver esta vida com vida. Mas nessa noite, com certeza, Deus quer ungir pessoas aqui, com o Espírito Santo de Deus. E isto acontece na sua conversão. E o convite de Deus nessa noite é para duas direções. Primeiro, relembrar você sobre esta unção e colocar sua vida um novo brilho, que possa fazer com que tenha brilho, que você entre também no trilho da alegria, do sabor, para você viver uma vida abundante. Jesus disse assim: eu vim para aqui, pode passar, para que tenham vida. Agora sim, que vida você tem tido, meu irmão, meu amigo? Que vida você tem tido? Mas o convite de Jesus é para essa vida abundante. Sabe, você já foi ungido pelo Espírito Santo. Viva essa vida, viva esta vida, viva essa vida. Está aí à tua disposição. Eu tenho dito que eu sou, assim, vencedor, né? Pelo menos querendo essa palavra. Não tem mais nada a temer. Aí eu posso perceber essas maravilhas que a unção faz em mim, na vida. E segundo e último lugar, o convite de Deus é para que você possa entregar a sua vida a Ele nesta noite. Ele disse assim, ó, o que ele disse? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios d'água viva. Ele estava se referindo a quê? Ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado, agora ele foi glorificado. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Esse momento Cristo reservou para a tua vida. Essa é a primeira mensagem, para que você entenda e se considere um vencedor. E que você possa vencer as dificuldades da sua vida. Possa vencer. Não existe possibilidade de derrotas. Em Cristo somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ainda diz assim: meu filho, sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Essa é a vida que Deus tem para você. É a vida diferente. Por isso que Deus diz assim, Jesus disse na série de mensagens que nós acabamos de pregar: bem-aventurados, felizes são vocês, felizes são vocês, felizes são vocês. Ele nunca disse que nós seríamos perdedores, mas seríamos vencedores. Alguma coisa que você precisa vencer na sua vida, que hoje você possa ter entendido a capacitação, o Espírito Santo, você já foi ungido. Se aproprie disso, se aproprie disso. Algumas pessoas dizem assim: eu recebo, né? Recebe isso nessa noite, que você já foi ungido pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz. E se você ainda não foi, essa noite você pode dizer: Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ti. Quero ser ungido. Quero que o Espírito Santo venha morar em mim. Porque assim a Tua palavra o diz. Eu creio nisso, creio, foi a Tua palavra. Não é nada de igreja batista, mas é da palavra. Nós lemos na palavra, está ali. Quem pelo menos crê na Bíblia, sendo a palavra de Deus, você não pode duvidar, está tão claro. Dizer: Jesus. Nós vamos cantar uma música. A música é assim, ó: o Espírito de Deus está aqui, agindo em nossos corações. E vai dizendo, essa música, né, Daniel? Isso. Eu queria que todos ficassem de pé, por gentileza. E assim, ó, à medida que você está querendo, Senhor Deus, obrigado pela unção, obrigado por eu saber essa noite que já fui ungido pelo Espírito Santo. Ou então algumas pessoas que quiserem dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te receber nessa noite como meu Salvador, Senhor, e a partir de hoje você vai ser ungido, e a sua vida vai mudar se você realmente crer nisso, se você colocar fé nisso. Nós cantamos no início que pela fé nós podemos passar até mar revolto e tantas outras coisas mais, e podemos passar,
A Bíblia não diz que você não vai passar. A Bíblia diz assim: quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando? Vamos passar por dificuldades, claro. Mas nessa fé, nessa crença de que nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ser vencedores. Comece a vencer hoje, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você quiser vir aqui à frente, nesse momento, nós queremos orar por você, orar com você e pedir que o Espírito Santo de Deus realmente coloque essa palavra poderosamente em sua vida. Daniel, vamos então orar nessa palavra. O de Deus está em nossos corações, sentindo sua vida e amor, ministrando sua graça e seu amor. Feridos de almas são curados, cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito, eu creio nisso, eu creio que Ele está aqui entre nós. Pode vir até a frente. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e seu amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Eu gostaria que nesta noite, o apelo que eu quero fazer é o seguinte: que simplesmente vocês saiam daqui confiantes, crendo na palavra de Deus, que Ele ungiu cada um de vocês pelo Espírito Santo de Deus. Ele ungiu, e esta unção do Espírito Santo de Deus vai capacitar cada um a viver de uma forma diferente. Em nossa fé, naquilo que nós vamos falar, sabe, o Espírito Santo Ele está sobre você, Ele está em você. Creia nisso, leve este texto da palavra de Deus, de que você foi ungido com o Espírito Santo de Deus. E se alguém nesta noite entregou a sua vida a Ele, a Jesus como seu Salvador, a partir desta noite, deste momento, você já está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, com todo o privilégio, com tudo aquilo que Ele veio sobre você. Saia confiante nessa palavra. Viva esta semana e que você possa nessa semana já ser vencedor. Aliás, hoje você já está vencendo. Que o Espírito Santo de Deus possa dar mais vitórias a você, para que você possa dizer: realmente, eu sou ungido, eu estou andando com Ele. Eu sigo ungido, mas eu sou ungido também. Senhor Deus, obrigado por esta hora, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é tão maravilhosa, Senhor Deus. Obrigado pelo patamar aonde Tu nos colocou, sem que nós merecêssemos, Senhor Deus.
apesar dos nossos pecados, o Espírito que é santo habita em nós, Senhor, e nós te louvamos por isso. Ensina-nos a esta semana, nós vivemos como vencedores, Senhor. Nós queremos vencer, ajude-nos pelo Teu Espírito, Senhor Deus, porque nós somos ungidos, fomos ungidos por Ti, com a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Abençoa essas vidas que aqui estão, Senhor Deus, e que nós não nos esqueçamos que Satanás não tenha poder para tirar essa semente do nosso coração, e que possamos viver, Senhor Deus, com autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém. Quer se abraçar, se abraça. Deus abençoe, que a palavra do Senhor continue frutificando em sua vida.